Shalom, meus amados. Espero que vocês todos estejam bem, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Depois de mais um tempo, voltamos aqui para mais uma palavra que Deus trouxe para nós. Eu espero que essa palavra possa entrar nos vossos corações e vocês entenderem a mensagem que Deus quer dar. Gostaria muito que vocês chegassem até o final deste conto, né, que eu vou estar compartilhando com vocês, para que vocês possam entender aquilo que Deus falou ao meu coração e que sirvam para que possam verdadeiramente falar aos vossos corações também. Eu achei muito, mas muito interessante, muito real esse conto, porque fala de nós, fala da criação, fala de Adão e Eva. Eu vou começar esse conto, tá? É o conto de Odisseu e as Sereias, é do livro de Homero, das crônicas gregas. O chamado mar, a jornada inacabável do herói. Odisseu, o herói de 1000 artimanhas, já havia enfrentado cíclopes, canibais, tempestades e deuses irados. Ainda assim, sua jornada de volta a Ítaca estava longe de terminar. Cada novo trecho do caminho trazia armadilhas mais sutis e mais perigosas. Após deixar a ilha de Circe, ele seguia para um território ainda mais traiçoeiro, onde as ondas guardavam vozes tão doces que podiam quebrar a mente de um homem. Era o domínio das sereias, criatura cuja beleza não estava estampada em seus corpos, mas em suas canções. E nem mesmo um herói poderia sair dali incólume, sem plano. O aviso da feiticeira Circe, um conselho que pode salvar vidas. Antes de partir, Circe havia dado instruções preciosas a Odisseu. Você passará pelas sereias. Elas não são monstros com garras e dentes, mas são mais mortais do que qualquer besta. Suas vozes invadem o coração e fazem um homem esquecer de tudo, até de respirar. Ele se lança ao mar, convencido de que encontrarão beleza e sabedoria. Encontram apenas morte. Circe, então, deu 2 conselhos: que seus homens tapassem os ouvidos com ceras de abelhas e que ele próprio, se quisesse ouvir o canto, fosse amarrado ao mastro do navio sem chance de se soltar. Preparando o encontro. A estratégia, coragem e um pouco de cera. Odisseu era tão valente quanto curioso. A sua mente era inquieta. Não podia deixar de querer ouvir o que os deuses chamavam de a canção mais perfeita já composta. Assim, ao se aproximar da região fatídica, ele derreteu cera e ordenou que cada homem tapasse os próprios ouvidos. E em seguida revelou seu desejo. Quero ouvir o canto das sereias, mas não me deixe ceder. Amarro-me ao mastro, e se eu implorar para ser solto, amarra-me ainda mais. Seus homens leais obedeceram, e assim a embarcação avançou um plano que só a astúcia de Odisseu poderia aquietar. O mar parecia mais calmo, como se algo adormecido estivesse acordado. Então, no horizonte, as sereias apareceram. Sentadas sobre os rochedos negros e afiadas como navalha, elas começavam a cantar. Mas o que saía das suas bocas não era apenas música, eram promessas, conhecimentos nostálgicos, desejo. Odisseu, amarrado, foi invadido por uma angústia insuportável. As sereias cantavam seu nome, prometendo revelar-lhe segredos do universo, os mistérios do tempo, tudo o que nenhum mortal jamais saberia. Ele gritou, esperneou, implorou, mas seus marinheiros, com os ouvidos selados, apenas remavam. Odisseu, rei de Ítaca, guerreiro de Troia, homem que enganou Polífemo e resistiu a Circe, agora enfrentava sua luta mais íntima, não contra monstro de carne, mas contra sua própria mente. Cada palavra das sereias penetrava sua alma, mexendo com a lembrança da infância, com visões do futuro, com sentimentos inconfessáveis.
Ele queria se soltar, ele queria pular, ele queria se perder naquele canto eterno. Mas o mastro o segurava. O mais ainda, sua decisão consciente de resistir. Foi o único momento em que ele desejou não ser quem era. O herói desejou se render, mas não podia. Vendo que Odisseu não pulava e que os seus homens continuavam remando, as sereias intensificaram seu canto. O mar ficou mais brilhante, como se o tempo parasse, mas quando o navio começou a se afastar, suas vozes perderam forças. Elas gritavam, riam, choravam, tentavam tudo, mas era tarde. O navio passava. As criaturas imortais que seduziram tantos guerreiros não conseguiram dobrar aqueles homens amarrados ao próprio orgulho. Derrotadas, as sereias viram a embarcação sumir na linha do horizonte e a lenda de Odisseu ganha mais um capítulo. Quando finalmente estava fora de alcance, Odisseu deu o sinal. Seus homens retiraram a cera dos ouvidos e o desamarraram. Ele estava ofegante, suando como se tivesse enfrentado uma batalha física. Mas não havia sangue, apenas um cansaço profundo. Seus olhos, no entanto, brilhavam. Ele estava ouvindo o canto das sereias e sobrevivido. Nenhum homem antes dele podia fazer isso. Era uma vitória silenciosa, mas talvez a mais significativa da sua jornada, porque ali ele não derrotou um inimigo, derrotou a si mesmo. As sereias desses tempos foram mais do que criaturas místicas. Ela representa o desejo de saber mais, de sentir demais, de se perder nos próprios sonhos. Seu canto era sobre tudo aquilo que os homens querem, mas não podem ter. Odisseu foi o primeiro a provar o que era possível e resistir. Seu truque com a cera e o mastro virou símbolo de controle emocional, de estratégia mental contra a tentação. Ao invés de fugir, ele se amarrou e ao invés de lutar com armas, venceu com inteligência. Amados, eu li esse conto, talvez vocês possam me perguntar, né? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo, tudo. Quando Adão e Eva estavam no jardim, nós temos uma visão muito resumida do que aconteceu. A nossa visão, ela se baseia que Eva foi sozinha, foi seduzida, comeu fruto e comendo o fruto deu para o seu marido que comeu também. Só que nós esquecemos que o inimigo da nossa alma, ele tem a voz suave, ele tem a voz doce e esse processo de sedução de Adão e Eva pode ter durado muito tempo. Aquele canto melodioso, aquele canto sedutor foi seduzindo cada dia Eva, mostrando para Eva o que ela poderia ser, se tornar como Deus, o que ela poderia conquistar, qual a riqueza ela poderia obter, o poder, ter um trono acima de Deus, ser igual a Deus. Pois a tentação, o canto do inimigo da nossa alma, da serpente, foi exatamente isso. No dia que vocês comerem do fruto do conhecimento e do bem e do mal, vocês serão como Deus. E aquele canto começou a entrar na alma de Eva, de Adão, começou a mostrar algo, uma curiosidade nunca vista, aquele gosto doce nas suas bocas, sem mesmo experimentar aquele fruto. Aquilo foi tecendo, foi criando, foi construindo um desejo aonde foi de uma tal forma que ela não conseguiu resistir e de repente foi seduzida com o canto da sereia, com o canto da serpente, com o canto do inimigo das nossas almas. Não valeu nada para ela toda a recomendação de Deus que no dia que ela comesse daquele fruto, que foi uma recomendação para Adão, no dia que eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Mas como morrer? Sendo que a serpente experimentou aquele fruto e não morreu. Será que Deus mentiu? Será que nós estamos confiando mesmo num Deus que fala a verdade? Pois a serpente não morreu. Por que eu iria morrer? Ah, não. Eu não vou confiar nessa pessoa que me criou, nessa pessoa que teceu os meus ossos, teceu
cada célula do meu corpo, ela não merece confiança. Quem merece confiança é a serpente que eu nem conheço e que está me revelando uma verdade na qual Deus negou a mim. Deus está me enganando. Ele não quer mais que eu seja quem eu sou, quem eu estou destinado a ser. Ele está me negando ser igual a Ele ou ser maior que Ele. Não. Eu quero ser Deus. De repente seja este o caminho que Deus tomou. Deus comeu desse fruto e se tornou Deus. Eu acredito em você, serpente. Você merece toda a minha confiança. Eu não te conheço, nem sei de onde você veio, mas aquele que me criou com amor, com carinho, com toda a dedicação, este não merece a minha confiança. Eu desconfio. Vocês percebem, meus amados, a dicotomia desse conto, dessa história, e mesmo ela equiparada à palavra de Deus? Nós, seres humanos, nós sempre decidimos ouvir a voz, o canto da sereia, aquela voz sedutora que nos promete coisas, que nos promete riqueza, que promete satisfazer o desejo da nossa alma. Nós desprezamos aquele que nos teceu, aquele que todos os dias, quando nós abrimos os olhos, é Ele que nos deu condição de abrir os olhos. É Ele que deu condição de nós abrirmos os olhos, levantar, andar e poder fazer todas as necessidades do nosso dia a dia. Lavar, trabalhar, comer, labutar, vencer o dia a dia. Esse que nós deveríamos depositar toda a nossa confiança, nós desprezamos isso pelo canto da sereia, aquele canto que diz, não precisa você seguir isso daí. Deus é um Deus repressor. Deus é um Deus que mente para você. A liberdade, faça o que o seu coração manda você fazer. Seja feliz, seja feliz. Não resista a essa oportunidade. A vida vai passar e essa oportunidade é hoje. Se você não fizer isso hoje, você nunca mais vai fazer. Realiza o desejo do teu coração. Seja feliz, a que preço for. Esse é o canto da sereia que todos nós temos muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, infelizmente, caído. Porque o desejo do nosso coração, a vontade da nossa alma é satisfazer os desejos que nós temos no dia a dia. Seja comer algo proibido, seja fazer determinada coisa que sabemos que vai prejudicar pessoas, nossa família, nosso cônjuge, os nossos filhos, ou mesmo a pessoa pelo qual nós estamos fazendo. A curiosidade, o perigo, o proibido, ele é o canto da sereia. E aquilo vai nos seduzindo de uma tal forma que nós não conseguimos resistir a este canto. Ele vai comprometendo todos os nossos desejos e dia a dia aquilo, se nós não repreendermos, se nós não fecharmos aquela porta, se nós não colocarmos a cera nos nossos ouvidos ou nos amarrar num mastro, isso, um momento ou outro, vai nos derrotar. E eu estava meditando, muito interessante, será que o Odisseu, sendo amarrado ao mastro, ouvindo o canto da sereia, experimentando o proibido, as coisas ocultas que as sereias falaram ao ouvido dele, mesmo ele estando amarrado, será que ele venceu aquela provação? Eu meditando nisso, eu tenho certeza que não, meus amados. Pois ele intencionou fazer, aquilo contagiou, tomou todo o seu ser, toda a sua vontade, todos os seus desejos. Aquilo estava nele e ele tinha aquela lembrança no seu coração, na sua mente, e aquilo comprometeu todo o seu futuro, toda a sua carreira. Novamente eu trago para a palavra de Deus. Eu costumo ouvir alguns irmãos dizendo, Cristo está voltando, vamos nos preparar. Será que este é o caminho mesmo? Não que nós não tenhamos que
nos preparar, não é esse o foco que eu quero desenhar para que vocês entendam aquilo que Deus está querendo dizer aos nossos corações. O que eu estou dizendo para vocês é que não existe preparação se a nossa intimidade, se a nossa pessoalidade, se a nossa unidade com Deus ela não estiver ativa. Se nós verdadeiramente não matarmos o velho eu, se nós não matarmos o Odisseu dentro da gente, se nós não matarmos Adão dentro da gente, se nós não matarmos a semente, a sedução, a canção da serpente dentro da gente. Você pode não fazer, é muito interessante, você pode viver uma vida de santidade e justiça, uma vida de santidade e justiça sem o objetivo principal, que é agradar o coração de Deus, que é estar em unidade com Deus, nem isso vai nos salvar. É muito sério isso que eu estou dizendo. Existem os budistas, aqueles hinduístas, aquelas pessoas que elas vivem uma vida tanto de privação, de busca interior, de santidade, de privação, que elas vivem uma vida de santidade e justiça. É muito sério, basta vocês lerem aqueles santos, eles chamam santos, né? Porque realmente eles vivem uma vida de separação. Santidade significa separação, tá? Então esses caras, eles vivem uma vida de santidade mesmo, mas não com o objetivo de Deus, da comunhão com Deus, da unidade, do reconhecimento da soberania de Deus e da exaltação da pessoa de Deus. Quando nós não temos essa unidade, meus amados, não adianta nós nos preparar para o arrebatamento, ou nos preparar para subir para os céus, porque nós estamos buscando um resultado e não o principal, que é Deus. Porque é muito automático, se você viver uma vida de unidade, de santidade, de comunhão com Deus, é muito lógico que o resultado será a santidade. Não é o contrário. Se você buscar agradar o coração de Deus, reconhecer o sacrifício de Deus, que ele se tornou carne, ele desceu do céu, ele deixou a sua glória, ele não precisava de nada disso. Era muito fácil, novamente, para ele falar, ó, vou criar um outro Adão, criar uma outra Eva, criar uma outra humanidade para cumprir o propósito que eu tenho na vida deles. Era muito fácil para Deus. Só que Deus, ele nunca desiste do seu plano. O que ele fez? Como Adão e Eva, como a humanidade, toda a humanidade ela estava condenada à morte eterna e tinha que haver aquela sentença, aquela execução, porque o homem pecou e Deus já tinha dado uma lei. No dia que vocês pecarem, vocês morrerão. Então aquela sentença ela tinha que ser cumprida. Deus, ele deixou os céus para ele ser o substituto no nosso lugar, para que ele pudesse morrer e o plano dele pudesse fluir para que se consumasse no objetivo principal, que era ter um povo que o adorasse, um povo que o obedecesse, não pelo resultado, pela salvação, pelo céu, pelo arrebatamento. Não é esse o objetivo de Deus. Deus, ele quer um povo que o ame, que o queira, que queira o agradar, que o reconheça na sua gratidão todos os benefícios que Deus tem feito à humanidade. Amados, se o homem entendesse, se o homem fosse grato, se o homem reconhecesse a soberania, a bondade, a misericórdia de Deus, ele já amanheceria o dia agradecendo porque ele abriu os olhos, como eu falei no começo. Depois de abrir os olhos, ele agradeceria, ele vivia o tempo todo agradecendo: Senhor, obrigado por eu abrir os olhos, obrigado porque eu consigo, nos meus pensamentos, entender que eu abri os olhos graças ao Senhor, porque o Senhor me dá vida, o Senhor é o único dono da vida, então se eu abrir os olhos, glórias a teu nome, e eu estou te dando graças por essa misericórdia maravilhosa. Na hora que ele levantasse: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu consegui levantar da cama, eu consegui movimentar a minha cabeça, ela está em consonância, ela está em união com o meu órgão, com a minha perna, com o meu corpo, eu consegui levantar da cama e consegui ficar de pé. Obrigado por essa imensa misericórdia.
quando ele andasse, Senhor, obrigado por eu conseguir andar, a minha mente manda o meu corpo andar e eu estou andando, obrigado por essa unidade entre meu corpo, porque isso vem de ti, isso é um benefício do Senhor. O porquê eu estou dizendo isso? Esses são detalhes que nós muitas vezes não reparamos, o quanto Deus é maravilhoso em nos fornecer a sua bondade, em executar todas essas obras maravilhosas que nós nem prestamos atenção e nós nem agradecemos a Deus por isso. Então essa unidade e essa gratidão em Deus vai fazer o homem ter uma ligação com Deus, reconhecer o sacrifício de Deus e entender que para ele voltar ao jardim do Éden, voltar ao objetivo principal da criação, que é exatamente nós vivermos para a glória de Deus, sermos um com Deus, termos a unidade. É como se Deus habitasse em nós e nós habitássemos em Deus. É como se Deus ele decidisse fazer alguma coisa e essa obra de Deus fosse executada pelo homem, não porque ele fala, ó, faz isso, não, mas o homem, ele teria uma unidade tão maravilhosa que tudo aquilo que ele fosse fazer seria a vontade de Deus. Daí vocês podem me perguntar, como isso, Celso? Foi logo no começo, quando Adão começou a dar um nome aos animais, Deus ele não corrigiu em nada aqueles nomes que o Adão deu para os animais, porque era exatamente o nome que Deus daria. Então aquela sabedoria originária que Adão tinha, a origem dela era Deus, era como se fosse uma conexão. Tudo que Adão fazia era efetivamente e exatamente a vontade de Deus. Então, ao homem era uma extensão de Deus na terra. Então, quando o diabo, quando a serpente, no seu canto da sereia, disse, ó, você vai ser como Deus no dia que você comeu essa fruta, ele enganou o homem de uma tal forma que o homem já era um Deus, ele já era a obra de Deus, ele já era a imagem e semelhança de Deus. Se nós formos nessa palavra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós vamos entender o que eu estou querendo dizer para vocês. O homem já tinha essa divinidade, o homem já tinha essa união, o homem já tinha essa ligação com Deus. Mas o canto da sereia, aonde Adão, da vez de cortar aquilo pela raiz, ele começou a gostar daquele canto, Adão e Eva, ele começou a gostar daquele canto, curtir aquele canto, ele foi desconectado do canto original, da unidade original, da confiança, da gratidão, do entregar totalmente, do mergulhar na confiança total em Deus. Ele confiou naquele canto da sereia. E ele tinha o poder, ele poderia, os anjos direto ali ficava ao redor de Adão, porque não existia a separação de Deus e Adão, não existia a separação de céu e terra, era uma extensão. Adão ele tinha o poder de subir nos céus, de ir em outros planetas, ele tinha esse poder, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Então se naquele momento ele falasse, Deus, essa voz não é do Senhor, essa voz é o contrário à sua, tire essa voz daqui, arranque essa voz daqui, porque eu não tenho, isso está me irritando, não é algo que eu quero, não pertence à minha natureza, não pertence àquela direção que o Senhor me deu, tira isso de mim. Se Adão tivesse clamado isso, Deus teria acabado ali com a serpente, Deus teria tirado a serpente daquele lugar. Ou mesmo poderia existir algo muito mais profundo, que a serpente ele perderia a voz. Por quê? Porque mesmo a serpente estando ali, se Adão tivesse a conexão com Deus, a unidade com Deus, a ligação de Deus, a serpente poderia cantar que música que fosse. A cera no ouvido dele, para aquele canto, seria constante e eternamente, não surtiria efeito nenhum. Porque a mente dele era a mente de Deus, então aquele canto iria contra a essência do qual ele foi criado. Vocês percebem a seriedade, a profundidade que Deus está trazendo para nós? Essa profundidade ela consiste no quê? Não existe preparação,
Não existe separação, não existe buscar o objetivo. O que existe é tão somente a unidade com Deus. Por isso que é muito fácil nós entendermos que muitos naquele dia vão chegar perto de Deus e vão dizer: Senhor, nós curamos em Teu nome. Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós ganhamos almas, Senhor. Senhor, nós ajudamos aquela pessoa que estava padecendo fome. Senhor, eu honrei a meu pai e minha mãe. Senhor, eu obedeci o sábado, Senhor. Senhor, eu cumpri os 10 mandamentos. Olha que triste, meus amados. Deus vai falar para eles: olha, eu não vos conheço. Eu não pedi para vocês buscarem o objetivo para alcançar a minha presença ou a minha unidade. Era ao contrário. Vocês tinham que buscar a minha presença, a minha unidade, para que essas coisas elas fossem naturais em vocês. Para que quando vocês fossem fazer essas coisas, não como um mandamento, não como uma coisa estabelecida ou estipulada, mas fosse algo que é como se fosse uma respiração, fosse natural em vocês. Vocês não tivessem mais desejo pelo pecado, desejo pelo desconhecido, desejo pelo canto da sereia, pela voz da serpente. A serpente nem existiria nas vossas vidas. Vocês percebem, meus amados? É sempre o contrário daquilo que nós imaginamos, porque nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas que buscamos o resultado de tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós somos pessoas imediatistas, não que nós não devemos, pode até ser uma coisa contraditória, não o que eu vou dizer, mas eu quero que vocês entendam a profundidade do que eu quero explicar para vocês. Não que nós não devemos buscar o resultado, não é isso. Mas buscar o resultado sem o objetivo principal, que é a comunhão com Deus, é perda de tempo, é inócuo, é inválido. Que o nosso objetivo, o nosso ideal, em primeiro lugar, é a comunhão com o nosso Deus, é a unidade com o nosso Deus, é a vida, é agradar o coração de Deus. Porque Enoque, ele caminhava com Deus e ele agradou o coração de Deus de uma tal forma que Deus tomou Enoque para si, Deus arrebatou Enoque. Na época de Enoque, meus amados, eu não sei se vocês sabem, não existia nem os 10 mandamentos. Olha que coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? Na época de Enoque, novamente eu vou dizer para que vocês possam entender, nem havia os 10 mandamentos. Mas Deus agradou tanto de Enoque, que Deus tomou Enoque para si. Não, eu não consigo ficar longe desse carinha que eu criei. Eu vou pegar você para mim, para que aonde eu esteja você está, qual passo eu dar, você está junto comigo, aonde eu for. Sabe, aquela comunhão, aquela amizade, aquele amor de Deus foi tão grande que ele se tornou como Deus. Ele se tornou dentro da essência de Deus aquilo que Deus faria, Enoque faria, aquilo que Deus pensava, Enoque pensava. Novamente, Abraão, não sei se vocês sabem, mas eu vou dar outra notícia para vocês. Na época de Abraão não havia os 10 mandamentos. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa, meus amados. Por quê? Porque Abraão, ele tinha uma sede imensa, ele vivendo num país, ele vivia lá no Iraque, né, na antiga cidade de Ur, que hoje existe só algumas ruínas lá, né, fica perto lá de próprio Nínive, né? Ele vivia naquela cidade, era cheio de deuses, de panteões de adoração, de altares. Mas ele olhava para uma coisa, ele via lá a pessoa mexendo no barro, fazendo uma forma, e de repente saía uma imagem e elas adoravam. Ele falava, ele fez com a mão um Deus do qual ele está adorando. De repente ele viu uma outra pessoa fazendo um outro Deus ali com a sua ferramenta e a madeira, e de repente na hora que aquela madeira estava pronta, a pessoa se curvava aquela deidade que ela colocava um nome qualquer. Ele fala, poxa, essa madeira que ele fez esse Deus é aquela mesma madeira que acende o fogo, que faz comida, que ele pode a qualquer momento tacar fogo, né, e acender. Ele não via sentido naquilo, mas o coração dele estava ainda sedento por algo mais, sabe aquilo? Fala, poxa,
eu ando, eu vivo, eu penso, eu tenho capacidade de mudar o meu futuro, tenho uma família. Não, não pode, isso daí não pode ser por acaso. E aquela busca dele resultou em Deus se revelar para ele. Deus falou: Abraão, realmente você chegou no meu ideal. Você resistiu ao canto da sereia. Você resistiu a pertencer a uma ideologia, a pertencer a um pensamento, a pertencer a pessoas que pensam dessa forma. Você foi o único que eu achei que verdadeiramente expressou o desejo pelo desconhecido, por uma comunhão, por um reconhecimento de uma força sobrenatural, e eu sou essa força sobrenatural. E ali eles foram desenvolvendo um relacionamento em que Deus, a primeira coisa, falou assim: ó, Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Beleza? Meu, já pensou você morando em Tietê, em Barueri, em Osasco? Pensa em qualquer cidade. De repente você ouviu uma voz dizendo assim: ó, sai da sua casa, abandona tudo, deixa tudo aí. Sai da sua casa, da sua parentela, do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não vou te revelar que cidade não. Será que nós faríamos isso? De maneira alguma, não vou nem esperar vocês responder, de maneira alguma Abraão fez. Porque aquela voz testificava nele uma sintonia, uma harmonia, todas as suas células, o seu sangue pulsava, pulava de alegria, pulava de prazer naquela voz. Falou: não, essa voz, ela tem tudo a ver, né? Eu sinto prazer nessa voz, eu vou. Ele foi e ali foi desenvolvendo um relacionamento com Deus, a ponto de Deus fazer em Abraão a origem da onde ia sair a promessa da salvação para o mundo, que Jesus saiu da semente de Abraão. Deus, ele preservou a semente na vida de Abraão para que Jesus viesse daquela linhagem. Quando Deus falou assim: olha, Abraão, não é em Ismael que eu vou te dar a sua descendência, não é em Ismael que eu vou cumprir a minha promessa para você. Ele não tinha outro filho, poxa, ele já estava assim com o coração muito em paz, ele estava pensando que era Ismael, ele já estava tranquilo, acreditando que em Ismael fosse cumprir aquela promessa, mas Deus falou: não, não é Ismael. A sua esposa, com 80 anos, ela vai te dar um filho, e é ali que eu vou cumprir a minha promessa. Abraão creu, ele não duvidou. Tanto que quando o filho dele nasceu, tá? Deus falou para ele: ó, Abraão, manda Isaac embora. Era filho dele. Quem de nós temos coragem de mandar os nossos filhos embora? Abraão, obedecendo a voz de Deus, mandou o filho dele embora. E logo em seguida Deus falou assim: Abraão, sabe esse seu filho aí, Abraão? Vai lá e mata ele para me oferecer como sacrifício. Deus já tinha falado que a promessa ia se cumprir em Isaac. Abraão falou: Deus é o Deus da vida. Se ele falou que a promessa vai cumprir em Isaac, mesmo eu matando, ele vai ressuscitar Isaac. E ele acreditou. Hoje nós vemos aí filme, Abraão chorando: não, Deus não mata meu filho, não. Mas isso é tudo romantismo de filme, romantismo hollywoodiano de pessoas que reclamam, pessoas que na sua reclamação enfrenta a voz da sereia, fica com um desejo de servir a voz da sereia, mas acata a voz de Deus, mas não foi transformado o seu interior, não acreditou no seu interior. Abraão não, Abraão em momento nenhum ele acreditou na voz da sereia, na voz da serpente. Deus pediu, ele ia fazer. Então, meus amados, essa era a conversa que eu quis ter com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que a unidade, a união, a comunhão com Deus, ele é o propósito, ele é o objetivo pelo qual nós devemos buscar e alcançar esta unidade, para que essa união, para que essa comunhão, para que essa intimidade nos proporcione, nos faça nós não querermos nada daquilo que desagrada o nosso Deus, daquilo que nós não temos que fazer. Pois a santidade, ela não começa no ato de você se separar para ter uma vida com Deus. Ela começa
necessidade, no reconhecimento, na gratidão de você ter comunhão com Deus, e é essa comunhão que vai fazer você viver uma vida de separação. Espero que vocês possam ter entendido. Eu não falei nada de errado que vai contra a palavra de Deus. Se vocês entenderam essa mensagem que nós começamos com Ítaca, com Odisseu ali no conto de Homero, que Deus possa trazer aos seus corações, aos nossos corações, esse entendimento e que nós possamos buscar essa unidade com Deus no poderoso nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima, amados.